Certa vez, uma revista chamada Motor Trend disse: é o melhor carro esportivo que o mundo já produziu, em qualquer época, em qualquer lugar, por qualquer preço. O Honda NSX é impressionante, tem excelência, é brilhante demonstração de genialidade, de elegância, uma mistura maravilhosa de tecnologia avançada com o conceito fundamental de supercarro. De fato, a Honda não comete erros. Mas será mesmo que uma das fabricantes de carros mais respeitadas do mundo, conhecida por não cometer erros? Será que isso foi e ainda é verdade quando a gente fala do NSX? Uma resposta complexa requer explicações detalhadas, mas fato é que esse carro foi tão perfeito que fez até uma Ferrari se tremer de medo. Criado para redefinir o que significava ser um supercarro, ele oferecia a dirigibilidade de um Fórmula 1 nas ruas, mas com o toque preciso de Ayrton Senna no desenvolvimento. E no entanto, foi ignorado pelos compradores. Mas como? Já que o NSX tinha tudo: design impecável, tecnologia de ponta e uma confiabilidade que humilhava seus concorrentes italianos e alemães. Então, só resta uma pergunta a se fazer: a Honda falhou conosco ou o mundo e nós falhamos com eles por simplesmente não saber reconhecer a genialidade dessa obra de arte? Será que o verdadeiro erro foi do mercado, que não estava preparado para um carro tão à frente do seu tempo e que de fato o NSX foi o maior acerto da Honda e que ninguém soube entender? NSX, perfeito e incompreendido. Capítulo 1. O início. O famoso começo dos anos 80. Vocês sabem bem que é necessário quase sempre contar o que acontecia na época dos grandes desenvolvimentos tecnológicos do mundo automotivo, o que influenciava a cabeça pensante de engenheiros e designers. E bom, no começo de 1980 o bicho pegava, e tudo aqui iria influenciar os anos 90. Te explico. O cinema, por exemplo, a criatividade estava em pleno vapor, com filmes como De Volta para o Futuro e Mad Max 2 não só apresentaram veículos icônicos como o DeLorean e os carros pós-apocalípticos modificados, mas também influenciaram a maneira como o público enxergava o automóvel, não apenas como meio de transporte, mas como um protagonista em si. Personagens como Kit, o Pontiac Trans Am de Knight Rider, equipado com inteligência artificial, capturaram a imaginação e a curiosidade sobre o futuro da tecnologia automotiva. Esse tipo de representação popularizou a ideia de que os carros poderiam ser mais do que máquinas, transformando-se em companheiros de aventuras e símbolos culturais. Outro campo que influenciava direto o mundo dos carros de rua eram as corridas pelo mundo. A Fórmula 1 vivia para muitos, até hoje, os dias mais gloriosos, a era turbo. Elevou o desempenho dos carros a níveis inimagináveis, com motores capazes de gerar mais de 1000 cavalos de potência, criando corridas de tirar o fôlego. Nomes como Nelson Piquet, Alain Prost e Ayrton Senna, guarde esse nome, já já ele volta aqui na história, protagonizaram algumas das disputas mais intensas da história, trazendo emoção e prestígio para a categoria. As batalhas travadas nas pistas não eram apenas entre pilotos, mas também entre fabricantes como McLaren, Ferrari e Williams, uma equipe de corridas, que competiam não apenas por vitórias, mas também por domínio tecnológico. Mas repare que eu ainda não citei a Honda, a protagonista de hoje. Pois é, até 1983 eles estavam escondidos, digamos, focados com seus carros populares de rua, confiáveis e econômicos. Ou seja, olhavam de longe, de forma tímida, as batalhas acirradas dentro das pistas. E mais ainda, para piorar, não faziam ideia do significado da palavra supercarros, que era um cenário dominado por europeus, principalmente os italianos com Ferrari e Lamborghini. As evoluções dentro das pistas eram cruciais para o desenvolvimento de grandes máquinas que estavam surgindo, pois a indústria automotiva estava se reinventando, e víamos a ascensão dos supercarros europeus que levou a engenharia automotiva a um novo patamar. Modelos como a Ferrari F40, o Porsche 959 e o Lamborghini Countach tornaram-se marcos de desempenho e design.
A Ferrari F40, último carro pessoalmente aprovado por Enzo Ferrari, estabeleceu novos padrões ao ser o primeiro carro de produção a atingir 320 km/h, enquanto o Porsche 959 trouxe inovações tecnológicas como tração integral e suspensão adaptativa. Com as suas linhas angulares e ousadas, o Lamborghini Countach redefiniu o que significava um supercarro, tornando-se um ícone visual tão impressionante quanto seu desempenho. Por outro lado, as regulamentações de emissões mais rígidas e a crise do petróleo da década anterior ainda influenciava a indústria. Fabricantes americanas como Ford e GM foram obrigados a focar em carros mais econômicos e a implementar tecnologias que melhorassem a eficiência de combustível. Esse período viu a introdução massiva de inovações como o controle eletrônico de injeção e os catalisadores, e até mesmo os primeiros airbags, mudando o panorama dos carros de produção em série. E era por aqui que a Honda se encaixava mais, querendo vender para o mundo o que eles tinham de melhor. E o que era? Bom, CRX, Prelude e Civic. Eles eram veículos de tração dianteira, projetados para serem acessíveis, econômicos e eficientes, mas ainda assim divertidos de dirigir e bons carros para a maioria da população mundial. Aliás, as fabricantes todas japonesas seguiam a mesma linha de raciocínio, alguns com mais ou menos ousadia, explorando diferentes segmentos de mercado, mas poucos se aventuraram a competir diretamente no território dos supercarros. A Toyota, por exemplo, já possuía modelos respeitados como o Supra e o Celica, que eram considerados esportivos de destaque, mas ainda longe de serem classificados como supercarros. O Supra só viria a ganhar fama como um esportivo de alta performance nos anos 90, com a introdução do modelo Mark IV, consolidando sua reputação global. A Nissan, por sua vez, seguiu um caminho com o Nissan 300ZX e outros da famosa linha Z. Esses carros tinham um desempenho notável para a época e eram bastante populares, mas seu foco estava mais na categoria GT. A Nissan só daria seu primeiro passo no universo dos supercarros no início dos anos 90 com o lançamento do GT-R R32. Já a Mazda também tinha um foco bem diferente durante essa época. Apesar de ser a criadora de um dos esportivos mais amados, o RX-7, equipado com o lendário motor rotativo Wankel, a Mazda não buscava rivalizar com a Ferrari ou Lamborghini, de jeito nenhum. Nessa altura você já entendeu porque a fábrica Honda preferia ficar na sua zona de conforto, mas os engenheiros da fabricante sonhavam com mais. Uma equipe de nerds de corrida que estavam dominando a Fórmula 2 no início dos anos 80. Eles tinham um motor que venceu em 81, 83 e 84. Foram anos de conquistas para a marca japonesa. E aí eles se questionaram, por que não um supercarro de rua com o DNA dessa divisão, que estava dominando as pistas? A resposta é um pouco mais complexa. Embora tivessem engenheiros de alto calibre em seu time, eles não tinham a menor experiência nesse tipo de projeto. Não sabiam nem por onde começar, mas foram atrás de estudar e buscar soluções para suas ambições, desde trabalho intenso de pesquisa e desenvolvimento até testar diferentes posições para o motor e sistemas de tração. Até aquele momento, eles haviam se concentrado em carros de tração dianteira, com motores montados na frente, porém decidiram experimentar algo novo. Pegaram o Honda City e decidiram colocar o motor na traseira para dar uma volta pelo estacionamento. Surpreendendo a todos da equipe Honda, essa experiência inusitada deu resultados. A dirigibilidade era incrivelmente precisa, dinâmica e proporcionava uma boa condução. Outro passo foi a construção de vários protótipos de teste, incluindo o modelo conceito chamado HPX, Honda Pininfarina Experimental, que já trazia a configuração de motor traseiro. Esse conceito foi usado como uma plataforma de experimentação para explorar o comportamento dinâmico e testar as vantagens dessa posição de motor. Enquanto os engenheiros debatiam ideias para qual caminho prosseguir, a Honda, em paralelo, estava preparando a marca Acura para conquistar o mercado americano. Para isso, precisavam de um carro que fosse destaque, algo para mostrar aos americanos que sim, eles estavam lá para competir com as outras marcas de igual para igual, e que não se tratava apenas de mais um Honda com outro nome. Eles poderiam simplesmente ter adaptado um de seus modelos para transformar algum veículo em tração traseira e montar uma divisão esportiva para lançar um carro decente? Poderiam, mas decidiram seguir um caminho diferente. O que aconteceu naquele dia com o City
foi uma grande inspiração, já que a Honda não estava interessada em competir com a Nissan, BMW ou a Mercedes. Eles queriam algo grandioso, mas que não era tão simples assim: competir e derrubar a Ferrari. Com essa ambição em mente, eles não podiam cortar caminhos. O presidente da Honda na época, Tadashi Kumi, deu a ordem, mas exigiu 4 coisas que ele não iria abrir mão para o NSX: confiabilidade, segurança, respeito e dirigibilidade. Tudo que a Honda já tinha de melhor em seus veículos tinha que ter no esportivo, e isso era inegociável. O líder do projeto, engenheiro-chefe Shigeru Uehara, deu a ordem para Nobuhiko Kawamoto, chefe de pesquisa e desenvolvimento, criar um carro que pudesse superar a Ferrari 328, mas que fosse um legítimo Honda. O supercarro deveria ser capaz de enfrentar um dia nos autódromos e voltar para casa inteiro, ser capaz de estacioná-lo na rua, ver através dele. Coisas que a Ferrari e a Lamborghini sofriam para entregar em seus supercarros. Em resumo, um carro realmente bom e confiável, uma ideia revolucionária para os padrões da época. A visão da Honda para o NSX pode parecer simples agora, mas eles estavam escrevendo história. Bom, do jeito Honda de ser, eles queriam produzir uma Ferrari acessível, com durabilidade, proporcionando a mesma emoção e desempenho dos rivais. O Uehara e sua equipe se dedicaram a analisar minuciosamente os carros rivais. Eles montaram um gráfico comparativo que incluía todos os esportivos concorrentes, mapeando a relação entre potência e peso, massa total dos veículos e distância entre eixos. A abordagem não seguiria o caminho típico dos americanos ou italianos, que costumavam focar em aumentar a potência ou adicionar mais cilindros para alcançar velocidades máximas exorbitantes. Ao invés disso, a Honda adotou uma filosofia mais equilibrada e estratégica. O verdadeiro desafio era encontrar a combinação ideal de características para criar um carro perfeito em todos os aspectos. A equipe de desenvolvimento, que frequentemente viajava entre os centros de pesquisa e desenvolvimento da Honda no Japão, utilizando trens-bala como meio de transporte. A solução, na verdade, esteve diante deles durante todo esse processo. Os próprios trens-bala ofereciam a resposta. Eles eram construídos em alumínio. Até então, nenhum carro de produção em massa havia sido fabricado com um monocoque inteiramente em alumínio. E esse seria o grande diferencial que permitiu à Honda criar um carro com potência consistente e peso reduzido. A aspiração também permitiu que a equipe reduzisse aproximadamente em 91 kg do peso total do carro e, o mais importante, inaugurou uma nova era para o uso de alumínio na indústria automotiva, revolucionando a forma como os carros seriam construídos no futuro. Mas a Honda, por muito pouco, não comete um grande erro nesse projeto. Depois de projetarem o chassi e resolverem todos os detalhes, eles colocaram um motor de sedã Accord nele. Sim, o conceito original do NSX era simplesmente colocar um motor de carro intermediário da marca em algo que era tratado como grandioso. O pessoal da Honda estava muito maluco, só pode. Enfim, não fazia sentido algum criar uma marca de luxo, um supercarro que apresentava uma ideia genial em um chassi revolucionário, mas é equipado com o motor de um sedã de baixa potência. Que coisa absurda! Mas enfim, diziam eles que estavam prontos para o lançamento. Capítulo 2. O protótipo ganha vida. Em 1989, o NSX estava pronto. O protótipo da Honda faria sua estreia no Salão do Automóvel em Chicago, um dos maiores eventos automotivos do mundo. Enquanto outra marca fazia sua apresentação, o presidente da Honda, Tadashi Kumi, decide trazer à vida o protótipo. A multidão ficou chocada e intrigada com o que a Honda tinha atrás da cortina, mas Kumi mesmo estava desapontado. O carro não possuía o novo sistema VTEC revolucionário da Honda. Então Kumi pressionou seus engenheiros, que lhe dizem que o VTEC está planejado apenas para aplicações de 4 cilindros. Após escutar isso dos seus engenheiros, Kumi força a equipe do NSX a desenvolver um motor VTEC de 6 cilindros totalmente novo, fazendo ele se tornar o que queriam para um supercarro. Bom, traduzindo em números e dados, o NSX tinha hastes de conexão de titânio, permitindo que o motor atingisse uma rotação máxima de 8.000 RPM na versão de transmissão manual.
Sistema de indução de volume variável que proporcionava ao carro uma curva de torque incrivelmente ampla, motor V6 de 3.0 litros, responsável por produzir 270 cavalos de potência. Sim, hoje parece bem modesto, mas para a época eram números impressionantes. E um 0 a 100 que era feito em 5.9 segundos, a velocidade final 270 km por hora. Basicamente o NSX tinha cavalaria 1 por 1, um cavalo de potência responsável por 1 km por hora na velocidade final. O design aerodinâmico e futurista chamou a atenção imediatamente, com suas linhas suaves, perfil baixo e proporções equilibradas, inspirado também nos caça F-16 pela sua visibilidade. Com tudo isso, a Honda continuava tendo olhos bem centrados em uma única montadora: a Ferrari. A Ferrari 328 era referência de desempenho e o NSX era tão bom que chegou até competir com a 348, sucessora da 328, e manteve o ritmo. Já que o protótipo para testes estava pronto, naquele mesmo ano em 89, e para desbloquear o potencial do carro, a Honda contou com a ajuda de uma lenda do automobilismo e talvez o último e mais importante elemento para deixar o carro como sonhavam. Um piloto que estava no auge e sabia muito bem o que era conceito de supercarros. Ayrton Senna estava no Japão para testar a McLaren, equipada com o motor Honda, que estava de volta ao cenário da Fórmula 1 desde 83. O brasileiro campeão mundial de 88, com a McLaren, tinha motores Honda, estava participando do desenvolvimento do NSX para desbloquear o potencial máximo do supercarro japonês. O protótipo passou um mês inteiro no circuito de Suzuka, sendo levado ao limite absoluto, e com isso, os engenheiros estavam confiantes de que impressionariam Senna com a forma como o NSX se comportava nas curvas, mas não foi bem isso que aconteceu. Após dar algumas voltas, Senna sai do carro, coça a cabeça e diz que o carro está um pouco frágil. Os engenheiros ficaram atordoados e incrédulos, pois na cabeça deles o carro era bom, mas ficaram sabendo que estavam longe da perfeição. Resultado, o NSX voltou para a mesa de desenho novamente e meses depois surgiu 50% mais rígido. A Honda até utilizou de um supercomputador para aperfeiçoar o design da suspensão de alumínio. A Honda estava focada, disposta a fazer história. Não tomaram atalhos, lembre-se, e agora o NSX era um supercarro afiado e potente, pronto para o cenário automotivo mundial. Tudo graças à lenda Ayrton Senna, um Honda City, um trem-bala e um supercomputador. Então, o grande dia finalmente chegou. Era a hora do mundo ver que os nerds da Honda estavam fazendo em segredo. O projeto de 140 milhões da Honda havia dado certo e o NSX custava cerca de 60 mil dólares, novinho em folha. O NSX quebrou todos os moldes para carros esportivos, sendo uma verdadeira revolução. O processo de produção em massa do Honda NSX foi meticulosamente planejado e executado, refletindo o compromisso da Honda em entregar um supercarro de alta qualidade, algo que nunca havia sido feito antes pela marca em uma escala tão precisa. A produção do NSX começou em 90 na fábrica de Takanezawa, localizado na província de Tochigi, e esse local foi especialmente preparado para atender às exigências de fabricação do carro, já que a construção do NSX exigia processos sofisticados e inovadores dentro da fábrica nova e moderna. A decisão de usar alumínio no chassi e na carroceria trouxe grandes desafios, exigindo que a Honda desenvolvesse novas tecnologias de soldagem, como a soldagem TIG, para garantir precisão e resistência sem comprometer a estrutura. A montagem do veículo era altamente manual, com trabalhadores rigorosamente treinados para garantir perfeição em cada detalhe, desde a soldagem até a calibragem do motor. A produção era limitada, com cerca de 25 carros fabricados por dia, priorizando a qualidade sobre a quantidade, com cada unidade passando por testes rigorosos antes de ser finalizado. Os jornalistas das revistas especializadas inevitavelmente o elogiaram como uma revelação, enquanto os consumidores ficaram chocados ao verem uma máquina tão elegante e rápida vindo da marca de carros econômicos. Ferrari e Lamborghini tinham diante deles um carro que o superou em seu próprio jogo na primeira tentativa, por metade do custo de uma Ferrari de nível intermediário. Um supercarro agora não era mais domínio das Ferraris e seus clientes ricos que viviam em Mônaco ou em Hollywood.
muito menos para os donos de iates com as suas Lamborghinis. Ele era lindo, era rápido, era dirigível, era confiável e a cereja do bolo era barato. Um super carro para a grande maioria das pessoas. Pessoas como nós, normais, com um pouquinho de dinheiro no bolso. Não precisava ser mais milionário. Capítulo 3. O legado do NSX. Nos tempos de hoje, o NSX dos anos 90 pode não brilhar os olhos da nova geração e que muitos nem sabem da existência. Infelizmente, seus números no mercado não foram os melhores, e nem era sobre isso. Para a Honda, era pela honra e provar que podiam revolucionar, e o fizeram em grande estilo. Um carro lindo equipado com um V6 sem turbos ou superchargers, menos de 300 cavalos de potência e que na verdade poderiam ter sido mais, porém uma lei japonesa limitava carros padrão a 280 cavalos, além de ser discreto quando comparado a Lamborghinis e Ferraris. Ele era uma faca afiada e equilibrada nas mãos certas, era tão rápido quanto qualquer outro, como Ferrari, Porsche ou Lamborghini pudessem fazer na época. O NSX pode parecer hoje antiquado, mas porque estamos olhando através da lente de todos os supercarros e carros esportivos que ele tornou possível e vieram depois dele. O supercarro confiável e dirigível da Honda mudou a indústria automotiva para sempre, fazendo com que as Ferraris e todas as outras marcas de supercarros esportivos precisassem elevar o nível se quisessem competir com o novo cara do pedaço. As fabricantes agora precisavam ser mais rápidas, mais confiáveis e mais fácil para os seus proprietários. Se uma empresa japonesa lançou um carro esportivo V6 pela metade do preço e com o mesmo desempenho, a Itália precisava acordar. E acordariam depois que tremeram para a Honda. Nas análises comparativas da época, o NSX se destacava, e seus concorrentes eram de extrema relevância: Porsche 911, Ferrari 348, Lotus Esprit. O NSX foi uma revolução tão grande que ajudou a inspirar um dos maiores supercarros de todos os tempos, o McLaren F1 de Gordon Murray. O designer do carro cita o NSX como inspiração direta para o lendário F1, o primeiro carro a chegar próximo aos 400 km/h. Se o Honda NSX foi o referencial para o primeiro hypercar do mundo, o que mais podemos falar? Sabemos que os engenheiros japoneses acertaram em cheio com esse modesto supercarro japonês. Hoje, fazem mais de 30 anos desde o seu lançamento, e o NSX é um carro que sentiu a presença do tempo, mas que ainda assim chama atenção. Se você visse um na estrada, talvez olhasse duas vezes para ter certeza de que era ele passando por você. Ao longo de seus 15 anos de produção, o NSX enfrentou o sucesso criado por ele mesmo, mas que os concorrentes souberam aproveitar melhor. O McLaren F1, por exemplo, mostrou ao mundo a perfeição de um hypercar. A Lamborghini Diablo mudou para sempre a aparência de seus próximos carros caríssimos. A Ferrari 355 se sacudiu para ter um carro rápido por excelência. E quanto ao NSX? Bom, ele permaneceu praticamente inalterado, estava à frente do seu tempo e os poucos NSX originais meio que desapareceram na memória. Claro que outras versões do super esportivo vieram ao longo dos anos, como o NSX-R, pesando 100 kg mais leve que o original, sem direção hidráulica ou ar-condicionado, além de um motor V6 um pouco mais potente que o original, com 286 cavalos. Após 11 anos, em 2002, a Honda lançaria uma versão atualizada do seu supercarro, o novo NSX. Tinha uma aerodinâmica ainda melhor em comparação ao seu antecessor, além de lanternas escamoteáveis deixaram de ser presentes. No motor, manteve praticamente a mesma coisa, um V6 de 280 cavalos, e a velocidade final passou de 270 para 285. Até 2015, o NSX era isso. Essa versão de 2002 durou até 2005 e depois não tivemos mais nenhum lançamento do supercarro. 10 anos após o último lançamento, a Honda não queria decepcionar seus clientes, quando anunciou que lançaria uma nova geração para o famoso NSX. A segunda geração foi identificada no Salão do Automóvel Internacional norte-americano de 2015. O NSX foi vendido sob a insígnia da Honda para mercados específicos, enquanto outros países o conheciam como Acura.
Como seu antecessor, o novo NSX era um carro de motor central com uma frente mais curta. Ainda assim, apresentava uma dianteira angular que ostentava faróis de LED finos e uma grade em forma de pentágono ladeada por entradas de ar laterais largas. No perfil, a área envidraçada apresentava uma linha de teto arqueada que se inclinava para trás do veículo, cobrindo o compartimento do motor. Na frente dos arcos das rodas traseiras, o fabricante instalou as entradas de ar necessárias para resfriar o motor e alimentá-lo com ar. Finalmente, na parte de trás, a equipe de design da Honda instalou lanternas traseiras de LED conectadas por uma faixa vermelha. Apesar do visual esportivo do exterior, o interior era luxuoso. Mesmo apresentando bancos com alto apoio lateral, estes proporcionavam tanto conforto quanto suporte lateral. O motor consistia em um V6 biturbo 3.5 litros, auxiliado por 3 motores elétricos, 2 na frente e 1 na traseira, que somados geram 573 cavalos. Graças a essa configuração, o carro ganhou tração integral e seu 0 a 100 era de apenas 3.2 segundos. Claro, nada tão impressionante quanto um Nissan GT-R ou um Ferrari 488, mas ainda assim era bom. E a velocidade máxima chega perto dos 308 km por hora, sendo mais lento aí que os concorrentes. Parece até um Honda Civic da nova geração. Mas a inteligência japonesa continua. A aerodinâmica, por exemplo, é tão inteligente que pode resfriar todos os motores enquanto fornece grandes quantidades de aderência, aumentando a força descendente nas rodas dianteiras e traseiras. O NSX original tornou a posse de um supercarro menos dolorosa e menos cara. Esse fez o mesmo para um supercarro híbrido. Realmente é um digno sucessor que infelizmente teve a sua produção encerrada em 2022. E agora, o NSX apenas faz parte da história como um supercarro que marcou gerações e influenciou diretamente seus rivais conterrâneos, como por exemplo a Toyota, com o carro que foi do céu ao inferno, foi amado por entusiastas raiz e hoje virou chacota por uma legião, o carro que brilhou nos cinemas nas mãos de Brian. Eu tô falando do Supra, e o vídeo já começou na sua tela para você entender melhor do que eu tô falando. Te vejo já!